Você sabe quanto você ganha de verdade? Ou melhor, o quanto sobra do seu salário? Não vem dizer que não sobra nada porque você já deve ter escutado a frase: não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Agora, se não está sobrando nada no seu orçamento, essa frase é novidade para você. Calma! Neste vídeo a gente vai acertar tudo isso. Bora entender porque o seu dinheiro está escorrendo pelo ralo e, claro, a gente precisa arrumar isso. Então é importante você entender que todo o seu salário ou todo o seu rendimento é uma receita, ou seja, aonde entra o dinheiro. Então aqui você vai ter um crédito. Crédito significa dinheiro que entrou, que você tem disponível. E despesas, as despesas das mais variáveis ou mais variadas possíveis são um débito, ou seja, dinheiro que sai da sua conta. Então, para você entender o quanto você ganha, você vai ter a receita menos as despesas. Isso vai ser igual ao seu rendimento que sobra, né? A sua sobra de rendimento, ou seja, o dinheiro que você está conseguindo guardar. E vamos lá que você precisa ter também um entendimento do que é uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência nada mais é do que uma reserva que ela deve ser constituída antes das suas despesas. Por que antes das suas despesas? Porque são gastos que você pode vir a ter, como uma necessidade de saúde ou um problema familiar que você precisa resolver imediatamente. Então, a sua reserva de emergência deve ser constituída antes das suas despesas. E também você pode criar a sua reserva imediata e a sua reserva prudente. Em seguida, definir um objetivo a médio prazo. Por exemplo, trocar de carro, fazer uma viagem bacana, pagar dívidas, entre outros planos importantes. Vamos pegar, por exemplo, o carro para você entender na prática. Vamos fazer uma conta. Você tem hoje um carro de 20 mil reais e você deseja ir para um carro de 50 mil reais. Qual é o planejamento entre receitas, reserva de emergências e despesas que você vai ter que fazer sobrar dinheiro para você poder chegar no carro de 50 mil? Um ponto muito importante neste planejamento é seguir o passo a passo e seguir firme no propósito de você guardar o dinheiro para aquela causa e também enriquecer. Então preste bem atenção e muita disciplina, galera. Agora vamos falar sobre a famosa aposentadoria, ou, na verdade, vamos falar sobre a renda passiva. Se você está pensando em renda passiva, esquece tudo o que você já ouviu falar sobre aposentadoria e vamos focar em acumular patrimônio e ganhar dinheiro de verdade, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Você gostaria de ter uma renda passiva de 15 mil reais? Isso é muito possível e eu vou mostrar como. Antes de irmos direto para a parte boa, a gente precisa analisar como está a sua situação atual. Da seguinte forma: escreva no papel o valor aproximado das suas despesas fixas, que podem ser o aluguel, pode ser o condomínio, pode ser as despesas que você tem com a alimentação, que é o supermercado, as despesas que você tem com o seu carro, entre outros. Que são os gastos que você se permite para comprar também uma roupa, comer, beber, coloca tudo aqui no papel.
Organiza dessa forma para que a gente possa seguir com os cálculos. Partindo do exemplo que a sua renda mensal é de R$ 3.000, ou seja, a sua receita é de R$ 3.000, montando um gráfico de pizza aqui, entre receitas e despesas, digamos que seja R$ 2.000 todas essas suas despesas fixas. Ou seja, você vai ter algo mais ou menos, parecido com essa proporção aqui. Ou seja, você tem um pouquinho mais da metade de receitas e um pouquinho menos da metade de despesas. Temos R$ 500 de gastos extras e o valor de R$ 500 para investimentos. Ou seja, você constituiu a sua reserva de emergência em R$ 500. E isso sobra R$ 500 para que você faça investimentos pensando no seu futuro. Isso representa por volta de 16% do seu orçamento total. Ou seja, se você tirar aqui os seus R$ 500, que é o que você vai investir, isso vai representar algo em torno de 16% do total. É aqui que a gente vai focar em poupar de 20% a 30% do seu salário e direcioná-los para investimentos, focando em enriquecer. A gente não está falando de muito da sua receita. Após a situação atual, vamos à situação ideal. Vamos agora fazer essas contas mostrando o gráfico, a porcentagem que deve ser aplicada. Levando em consideração também os conceitos de curto, médio e longo prazo. Você pode entender que no curto prazo são as necessidades imediatas, no médio prazo o que você almeja ter melhor de renda e no longo prazo pensando em fazer cada vez mais o dinheiro trabalhar por você depois de você já ter trabalhado muito por ele. Investir em relação aos seus prazos. E agora vamos a dicas valiosas antes do seu orçamento. Nunca gastar mais do que você ganha, porque quando você faz isso, você cria um endividamento. Ter um acompanhamento de fluxo do seu caixa. O que é o fluxo do seu caixa? É o que entrou de receita, menos o que você tem de despesa, menos o que você vai ter de reserva de emergência, menos o que você vai ter de investimento, porque você precisa fazer toda essa conta caber aí dentro para você poder investir no futuro, a curto e a médio e longo prazo. Recapitulando, curto prazo, o objetivo de reserva de segurança é proporcionar o máximo de segurança possível e focar naquele famoso pé de meia que com certeza vai salvar quando um imprevisto surgir. Quais são as características desse investimento? Segurança e alta liquidez. Exemplos: Tesouro Selic, um CDB ou algo que tenha liquidez imediata. Já a médio prazo, esse investimento serve para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Neste caso, para ter mais tempo para que o capital possa trabalhar por você, você pode aplicar em ativos mais rentáveis, mas claro que podem oscilar mais, como por exemplo, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em ações e também ações diretamente e títulos públicos de maior longo prazo. Já no longo prazo, vamos focar em garantir a tranquilidade e independência financeira. Vamos utilizar a fórmula mágica dos juros compostos, como é a categoria de investimentos com mais tempo para que o dinheiro possa trabalhar por você. Você pode também aplicar em ativos mais rentáveis que podem oscilar mais, porém isso não vai prejudicar, que pelo contrário, como é um investimento a longo prazo, os rendimentos serão muito mais altos.
como por exemplo, ações diretamente de empresas que apresentam grande potencial de crescimento e também oportunidades únicas como investimentos em venture capital, fundos de startup, entre outros que podem te ajudar a realmente ter altos rendimentos, inclusive operando na Bolsa de Valores. Então, bora aprender como a Bolsa de Valores funciona e virar a chave dos seus investimentos? Organizar, planejar, são coisas que realmente podem ajudar a alcançar os seus sonhos, pois todo mundo merece ter uma vida digna. E para fechar isso daqui com chave de ouro, vamos falar sobre projeções, que é exatamente esse cálculo que vamos fazer para visualizar o resultado lá na frente. Vamos ver como você pode e vai ficar rico. Por exemplo, investindo R$500 por mês. Se você estiver investindo R$500 todos os meses, sem mexer nesse dinheiro, aplicando a um investimento que tenha uma rentabilidade próxima de 1,5% ao mês, que você vai conseguir isso se for um investimento de longo prazo, um investimento que realmente investe em uma carteira de ações, acredita na economia, acredita em empreendedorismo e não uma pirâmide financeira. Fujam desse tipo de investimento, hein? Em 24 meses, você já vai ter acumulado uma média de mais de R$15.000, sendo R$2.531 só de juros, ou seja, só do dinheiro trabalhando por você, ou seja, o rendimento das suas aplicações, com apenas 15 mil que você foi guardando ao longo desse tempo. Esse exemplo é para mostrar para você um investimento que você vai conseguir com uma cabeça de longo prazo, ou seja, buscando retornos maiores. Essa é a média que pode acontecer e esse retorno pode vir mais cedo ou até mais tarde. Agora vamos pensar em aportes um pouquinho maiores, de R$1.000 e um prazo bem maior. Digamos que você está aplicando R$1.000, a mesma taxa de 1,5% ao mês, e você está buscando um prazo gigante de 18 anos. Há vários fundos de investimento que têm essa taxa ao longo de muitos e muitos anos, ou seja, são 216 meses. Se você conseguir fazer esse investimento de forma consistente, seja num fundo de investimento com um gestor adequado ou uma carteira de investimentos, você pode ter um patrimônio de R$1.607.000. Ou seja, em 18 anos você pode alcançar um patrimônio de R$1.607.000. E essa quantidade aplicada poderá ter rendido para você um salário de R$15.000 por mês líquido. Eu sei que é bastante coisa, mas a ideia principal desse vídeo é te fazer abrir a mente e enxergar as inúmeras possibilidades de você enriquecer na sua vida. E eu estou te contando que deveríamos aprender na escola, pois assim todos podem prosperar e o país evolui junto, a população toda. Então compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que todos nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida e que todos que estão à nossa volta. Conte comigo e muito sucesso para você. Abraço!